Começou a guitarrinha, você já sabe que iniciou mais um podcast, O Evangelho, apresentado por mim, Felipe Muniz. Embarque nessa série e tenha certeza que Jesus está aí, do outro lado da tela, com você. E no episódio de hoje tem a participação de um convidado muito especial, um amigo meu, um irmão, Pedro Regis. Por favor, Pedro Regis, se apresenta aí pro povo. Prazer, gente. Eu me chamo Pedro Reis. Para quem não me conhece, eu sou amigo de Muniz, né, de Felipe Muniz. Eu congrego na mesma igreja que ele, Igreja Batista de Farol. E é um prazer e uma honra, viu, Muniz, estar aqui gravando esse podcast, falando de um assunto tão importante, né, como esse, a política. Exatamente. E hoje a gente vai tratar sobre alguns assuntos que você já viu aí pelo título. E fica ligado aí até o final, esteja concentrado na construção de ideias que vão ser ditas aqui. Então, vamos embora, Pedrinho, para começar aqui, né, esse podcast, essa conversa aqui. Eu queria falar sobre um assunto, né, que para a galera que está escutando aí, talvez alguns se interessem, e na maioria é um público jovem, um público da nossa idade, aí, 17 anos, é se a política e os cristãos, eles se misturam, eles podem se relacionar. Olha, Muniz, para que a gente possa responder essa pergunta de uma maneira bem precisa, a gente tem que entender o contexto social, né? A gente tem várias passagens que muitas pessoas conhecem, né? As passagens do ID, né? Marcos 16:15, que fala, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, tem também em Atos 1, versículo 8, que é muito conhecido, que é, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, a chamada do ID no coração de Deus, ele é verdade, ele é concreto. Então, assumir o caráter do ID é basicamente uma obrigação de qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, né? Porém, a gente tem que entender que o ID trata sobre almas, né? O ID se trata sobre alcançar almas. E por isso, a importância de entendermos o contexto social. Porque nós iremos alcançar vidas, mas essas vidas estão inseridas em um contexto de uma sociedade. Entende? Ou seja, cada alma ela exerce uma função social e tem um papel social. Cada alma é como se fosse uma pequena engrenagem das estruturas da sociedade, né? E a ligação dessas engrenagens, a ligação dessas muitas engrenagens, ou seja, milhares de pessoas, a ligação dessas muitas engrenagens compõe um todo, né? E surge aquilo que chamamos de sociedade. Então, entendendo esse princípio, aí nós podemos responder essa pergunta de uma maneira mais precisa. Os sociólogos da pós-modernidade já afirmam que as estruturas sociais revelam a forma como as pessoas se comportam. E as estruturas sociais, ou seja, as bases da sociedade, elas só mudam, elas só podem mudar quando o indivíduo, ou seja, o individual, que faz parte do todo, age de uma maneira criando uma cultura, ou seja, mudando cada engrenagem, como se fosse a contaminação de um vírus, basicamente. Bem massa, como se fosse a contaminação de um vírus, célula por célula. Então, assim, nós alcançaremos almas. Tudo bem, mas essas almas estão inseridas no contexto social. Ou seja, um exemplo, vamos supor que eu estou sendo usado no meu colégio e eu através do Espírito Santo, eu sou usado para alcançar um professor. Esse professor, além de estar inserido no contexto da sociedade da educação, ele está inserido na família, ele está inserido, enfim, nos seus amigos, e cada familiar, cada amigo está inserido em um contexto social, seja em um âmbito, em uma esfera social, seja na política, seja na cultura, na educação. Então, automaticamente, eu diria que a resposta precisa para se política e cristã se misturam indiretamente, sim. Indiretamente, sim. Né? Entendendo todos esses conceitos sociológicos de estrutura de sociedade, entendendo todos esses conceitos, nós entendemos que indiretamente sim, porque se conseguimos alcançar almas, e essas almas são as chaves de mudança, para uma mudança das estruturas sociais, e o que mantém as estruturas sociais de pé são essas pessoas, automaticamente os sistemas e as engrenagens vão mudando se o interior do indivíduo mudar também. Ou seja, a igreja é usada para alcançar uma pessoa que está dentro da política nesse momento. O interior desse indivíduo vai mudar, ou seja, uma engrenagem vai mudar. Então, essa engrenagem começa a contaminar como se fosse
a contaminação de um vírus, célula por célula. Automaticamente, indiretamente, o Congresso, a política, os princípios da política serão mudados, como mesmo a contaminação de um vírus, de célula por célula, como eu já bem disse aqui e citei. Então, eu costumo dizer também, uma frase bem legal, é que está intrínseco no caráter daquele que tem o Espírito Santo dominar o mundo. Ou seja, a pequena luz, por menor que seja, ela dissipa toda a treva, né? Então, se a igreja, através do poder do Espírito Santo, consegue alcançar a menor engrenagemzinha que seja lá no Congresso Nacional, ela vai brilhar e vai superabundar sobre qualquer treva, né? E é do caráter do Espírito Santo dominar, né? O caráter da luz sobressair na treva. Então, a conclusão que a gente tem, Muniz, para essa pergunta, de uma maneira bem resumida, é: se ansiamos por almas, as estruturas da sociedade e seus princípios e modos de agir vêm por tabela, entendeu? É como se fosse: eu anseio pelas almas, a igreja, o ID de Jesus, anseia por almas, e automaticamente, entendendo todo o contexto social, as estruturas sociais, os princípios, o modo de agir vem por tabela. Essas coisas vêm como se fosse consequência do meu agir do ID, né? Então, essa seria a resposta mais coerente para essa pergunta. Massa. E uma coisa que você falou aí é que, por exemplo, você deu o exemplo do professor. O professor, ele está ali, né, a engrenagem, e ele está inserido num contexto da educação, mas indiretamente também ele está inserido em outros contextos, como a família, como o grupo de amigos. Então é como se fosse uma engrenagem que vai se espalhando em vários meios, em várias engrenagens. Então muito boa essa observação aí. E até desmistificando algumas pessoas que pensam que, porque você é cristão, tem que ficar incumbido e dentro de uma igreja. Até um princípio eclésia, que é a igreja fora das quatro paredes. Eclesia, né, que é a igreja fora das quatro paredes. Então, abrange nessas áreas da sociedade, incluindo a política. E já que a gente está falando disso, de inclusão na política, quais são os pilares, assim, vamos dizer assim, que um cristão ele deve ter no seu coração, deve ter como fé, né, como base para entrar no meio político? Olha, Muniz, essa pergunta, eu tenho como verdade no meu coração 3 pilares bem simples, para qualquer cristão que anseia, que gosta da área do direito, né, da Constituição, que se identifica com essa área. Eu digo que alguns princípios, 3 princípios básicos devem estar firmados no coração dele. São eles: o primeiro, ideologia; segundo, limitação do Estado, ele tem que entender a limitação do Estado; e o terceiro, a obediência civil. Eu vou expandir esses 3 pontos para que vocês possam entender, começando pela ideologia, né? E o cristão, o político cristão, aquele que pretende, que anseia se envolver no meio da política, ele tem que entender que ele não pode, de maneira alguma, se render 100%, abraçar 100% as ideologias desse mundo e desse século, né? Aí você me pergunta, por quê? Porque, Muniz, a gente tem um entendimento que toda ideologia tem em si um caráter idólatra. Como assim? Exemplo, vou dar um exemplo. O socialismo. O socialismo é uma sociologia. O socialismo, ele nos promete uma divisão de riquezas, né? A divisão de pegando a riqueza de todo o povo, dividindo por partes iguais, e dessa maneira todos os indivíduos teriam a mesma condição, e dessa forma nós iríamos alcançar uma sociedade perfeita. Outro exemplo é o capitalismo. Né? O capitalismo nos promete que o livre mercado, a liberdade financeira irá promover um mundo justo. E em algum momento iríamos atingir a perfeição. Outro exemplo bem legal é o liberalismo. O liberalismo, né? Se a gente conseguir levar o liberalismo para um lado bem extremista, a gente vai ter que em algum momento o indivíduo vai pensar: eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. E em algum momento isso vai ultrapassar o limite da ética e da moral. Então vai tornar uma sociedade rebelde. Se eu posso fazer o que eu quiser, eu posso matar, eu posso roubar, né? Então, o cristão ele tem que ter, acima de tudo, antes de se render a qualquer tipo de ideologia, antes de procurar, seja ela direita, esquerda, qualquer ideologia deste século, ele tem que entender que, acima de tudo, ele tem que ter no seu coração os princípios de Deus, né? Os princípios de Deus. Ou seja,
antes dele decidir uma ideologia, antes dele de se posicionar no meio do campo político, ele tem que ter uma base bem sólida em relação aos princípios de Deus. Ou seja, não vai ser os princípios desse mundo que vai moldar a forma que ele vai se comportar na política. É ao contrário. É aquilo que ele entende de Deus, aquilo que ele entende sobre Deus, aquilo que é os princípios no coração, aquilo que são dogmas para o seu coração. A partir desse ponto, ele vai poder escolher e avaliar se esses princípios de cada ideologia é coerente à luz da Bíblia ou não. Ou seja, a nossa fé, resumindo de maneira bem prática, a nossa fé deve ser o gatilho e a nossa inspiração para lutar por causas sociais, né? Ou seja, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que os princípios de Deus são bons, eu tenho que conhecer os princípios de Deus, eu tenho que conhecer aquilo que a Bíblia condena e não condena, para que aí sim eu possa poder me posicionar no âmbito da ideologia, né? Enfim, a nossa fé não é em princípios desse século, mas nas primícias, né, que já de certa forma já nos foi concedida através da descida do Espírito Santo lá em Atos 2, né? As primícias do reino. Então, nós temos firmado as primícias disso, a partir daí nós podemos se posicionar. Evitando qualquer tipo de pensamento errado sobre isso. Eu me fiz uma pergunta que alguma pessoa que está escutando esse podcast pode fazer, que então quer dizer que eu não devo ter, eu posso ser inerte de ideologias desse mundo, eu não quero me posicionar, então quer dizer que a verdade é que eu não preciso me posicionar em relação às ideologias. E eu lhe respondo, evidentemente que não. Obviamente que não, né? O que eu quero dizer é que jamais o político cristão deve colocar as ideologias desse mundo acima do princípio de Deus, né? Uhum. Até porque cada ideologia tem um ponto positivo e bíblico, né? Cada ideologia, se nós formos parar para pensar, a ideologia do socialismo mesmo, ela tem um caráter de ajuda social, de ajudar os pobres, né? Então, isso é muito bom. Isso é legal, isso é do coração de Deus, ajudar os pobres, tal. Mas em algum momento ele erra, né? A gente tem que... Uhum. E o liberalismo da mesma forma. Ele tem um ponto bom, que é a liberdade do indivíduo, né? E Jesus nos promete a liberdade, né? O livre-arbítrio. Então, o liberalismo, em seu caráter, também tem um ponto bom. Mas a gente tem que buscar o equilíbrio entre as ideologias e decidir qual é a mais coerente, qual é a menos incoerente. O cristão ele tem esse papel, né? De entender aquilo que é verdadeiro à luz da Bíblia ou não. Tudo isso capacitado pelo Espírito Santo, entendendo que ele nos concede as primícias do reino, ele que nos concede o discernimento para saber se isso está certo ou errado. Então, o político cristão, ele deve sentar, analisar, primeiramente, ter no seu coração os princípios de Deus, aquilo que o Espírito Santo, os princípios do reino de Deus, o reino que virá, né? E depois disso se posicionar nas ideologias desse mundo, escolhendo aquilo e separando aquilo que é certo e errado à luz da Bíblia, né? Então, o equilíbrio, né? Esse seria o primeiro ponto e a primeira coisa que o cristão, o político cristão, ele deve estar bem firmado no seu coração. O segundo ponto é que ele deve entender as limitações do Estado. Ele deve saber até onde o Estado pode ir. Porque entendendo até onde o Estado, até onde o governo, ele pode se posicionar, aí sim ele pode ficar esperto a alguns posicionamentos do Estado que são errados, que evidentemente são errados, né? Agostinho fala que o governo é um mal necessário. O governo é um mal necessário. Ou seja, o governo ele só nos serve para nos manter. Ele só serve para nos manter. Por quê? O governo ele Muniz, formado por pessoas pecadoras, né? A Bíblia diz que os pecados da glória de Deus estão. Então, são pessoas que têm em sua essência corrompida pelo pecado, tentando fazer com que as pessoas que estão no mundo não se matem de uma maneira extremista, entende? Então, o governo é um mal necessário. Somos governados por pessoas que têm o caráter corrompido pelo pecado, mas é necessário que isso aconteça. Porque se não houvesse isso, a gente estaria num completo caos, numa completa destruição. Então, entendendo isso, que o governo nos serve para nos manter vivos, o Estado, a Constituição Federal, ela serve unicamente para garantir a ordem.
garantir a ordem, a justiça entre as relações sociais dos indivíduos, né? Então, sabendo disso, por que é importante que o político cristão entenda as limitações do Estado, até onde o Estado pode ir? Porque entendendo isso, ele pode entender, ele vai entender que não cabe ao Estado, citando assuntos bem atuais, inclusive, Muniz, não cabe ao Estado ditar regras familiares, por exemplo, qualquer coisa que afete princípios religiosos, como aborto, família, ideologia de gênero. Então, não cabe ao Estado ditar o que é certo ou errado, ou ditar que isso é liberal ou não, certo? Enfim, esse seria o segundo ponto, né? Do que o cristão deve saber e deve estar firmado para, primeiramente, entrar na política, né? E só fechando de maneira melhor, por isso a importância de um Estado laico, né? Por isso a importância de um Estado laico. Lá a Bíblia diz, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Caso contrário, se a gente tivesse um Estado, seja ele qualquer tipo de religião, católico ou evangélico, a gente teria uma guerra civil, como já tem acontecimentos históricos na Inglaterra, né? No começo da Inglaterra, enfim. Seria um assunto para um próximo podcast, não sei. Mas, enfim, seria uma verdadeira guerra civil, porque vamos supor que atualmente nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele assumisse um caráter simplesmente católico. Simplesmente católico. Isso iria gerar confusões, isso iria gerar, porque em algum momento o Estado iria interferir na liberdade de alguns tipos de práticas dos evangélicos. Entende? Então o Estado deve sim ser laico. E, enfim, esse seria o segundo ponto. O terceiro e último ponto que eu entendo, que é muito necessário para que um político cristão se envolva na política, é a obediência civil, né? Eu vou ler uma passagem que está lá em Romanos 13, versículo 1 ao 7, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Versículo 2: portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que a instituiu, e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim naqueles que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas a honrarão. Versículo 4: as autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Versículo 6, e é por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e os tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Finalizou o versículo 7. Então, a obediência civil, Muniz, é muito importante no caráter de um político cristão que deseja se envolver na política, porque isso automaticamente, ele entendendo e colocando em prática na sua vida esses princípios, né, esses versículos aqui, ele vai evitar que ele vire simplesmente um lacrador, que ele vire simplesmente que opina, um rebelde contra o governo e tal. Entende que a gente tem que se sujeitar às autoridades deste século, entendendo evidentemente, claramente, quando Paulo fala aqui em Romanos 13, que devemos nos sujeitar. Por que devemos nos sujeitar? Porque o cristão deve se sujeitar às autoridades desse século, porque, por um único motivo, Paulo diz que os que ocupam cargo de autoridade nesse século foram ali colocados por ele. Ou seja, a gente tem um princípio de hierarquia aqui, Muniz. Temos o dono de toda a autoridade, Deus, Jesus. Ele quem delega toda a autoridade, seja ela a qualquer pessoa. Ou seja, na minha sala de aula, o professor tem autoridade naquele momento. Ou seja, eu devo respeitar essa autoridade, não simplesmente por uma obrigação social de convivência, mas porque, respeitando a ela, eu respeito ao próprio Deus. Bem como, desobedecendo a ela, eu desobedeço o próprio Deus. Então, isso nos ajuda a tirar esse caráter rebelde, sabe, nos nossos corações. Enfim, a ideia é que Deus levanta e derruba governos para mostrar a sua glória, né? Deus não é responsável de maneira alguma pelas atitudes humanas tomadas
por esse líder. Ou seja, se Deus levantar, supor que Deus levanta um governante, e esse governante começa a tomar medidas totalmente antibíblicas. Mas é justamente isso. Deus levanta os governantes, mas ele também não é responsável por aquilo que a natureza pecaminosa dele faz. Isso é muito a respeito lá do Jardim do Éden. Deus nos deu autoridade para reinar e dominar toda a terra, dar um nome aos animais, organizar aquele momento, organizar, enfim, os animais, dar nome aos animais. Ele nos deu essa autoridade, mas fomos rebeldes e pecamos, né? Enfim, e por isso que eu digo... Isso aí é até uma coisa que talvez alguém que esteja escutando isso pode pensar, então Deus quis que Hitler entrasse no poder, Deus quis que Hitler tivesse lá, foi Deus que colocou isso? Justamente, Muniz. Justamente, muitas pessoas têm essa dúvida e ela é facilmente respondida, né? Jesus levanta, Deus, o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, ele levanta autoridades unicamente por motivos que ele entende. Ele entende que é evidenciado na Bíblia, que ele levanta autoridades para mostrar sua glória, bem como as enfermidades também. A gente tem casos de enfermidade da Bíblia que simplesmente serviram para que o nome de Deus fosse glorificado. Justamente isso. Então, Deus levanta e também derruba, e ele não é responsável pelas atitudes pecaminosas do líder que ele levantou, né? Enfim, por isso que eu já falei no meu Instagram, inclusive, Muniz, uma frase bem importante que eu acho... Ela é bem impactante, assim, mas é uma maneira bem legal de explicar a obediência civil, é que o pecado é uma questão política. Olha só. Por que o pecado é uma questão política? Nós entendemos que a partir do momento que nós nos rebelamos contra as autoridades que foram constituídas na nossa vida, ou seja, se eu me rebelo contra um presidente, se eu me rebelo contra o meu professor na minha sala de aula, se eu me rebelo a um policial que está na rua, a um guarda de trânsito, eu automaticamente vou estar pecando, não só constitucionalmente falando, mas eu vou estar pecando contra o próprio Deus. E isso é evidentemente claro lá no Jardim do Éden. Deus nos deu toda a autoridade para que possamos ser livres e governar sobre toda a criação. E ele era a única autoridade que devíamos, né, nos submeter. Mas, infelizmente, nós desobedecemos essa autoridade e pecamos. Então, por isso, a explicação bem engraçada da frase, o pecado é uma questão política, né? Então, de maneira bem simples, os três pontos, Muniz, que eu já expliquei, para um cristão queira entrar na política, né? Eu acho que ele deve ter esses 3 pontos bem firmados no seu coração, que são as ideologias. Ele tem que entender a limitação do Estado, até onde o Estado pode ir para que ele possa se manifestar em justiça, né, ser expressão de justiça aqui nessa terra de Deus, e a obediência civil. É muito importante para evitar um caráter rebelde, né? Show demais, sensacional. Eu acho que a galera pegou demais esses pontos, essas chaves. E outra questão assim é que, e talvez muitos que estejam escutando isso podem pensar que a resposta já é óbvia, mas eu queria que Regis aprofundasse um pouco isso, é que o quanto a corrupção ela pode interferir na vida do cidadão. Realmente, a corrupção ela pode sim interferir na vida do cidadão. E a gente entende isso porque, voltando ao exemplo lá de Gênesis 1, 2, a gente tínhamos, na verdade, as melhores condições, né? Vivíamos no Jardim do Éden, tínhamos... não existia dor, só existia simplesmente a presença de Jesus. E mesmo assim, nos corrompemos, né? Mesmo assim, nós acabamos pecando e desobedecendo a autoridade constituída para nós humanos naquele tempo. Então, sim, é muito evidente que o cristão ele é exposto, sim, a questão da corrupção, né? Principalmente na área da política. Principalmente na área da política, ele é exposto, mas ele não é vulnerável, né? 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Então, sim, a busca pela constância,
e vigiar o tempo todo, é um fato no caráter de qualquer cristão. Então, claramente, ele sim será exposto a a ofertas pecaminosas, a coisas que não vêm do caráter de Deus. Mas ele não é vulnerável, né? 1 Coríntios 10, 13 diz que não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que você possa resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá um livramento para que possais suportar. Então, assim, ele é exposto ao pecado, ele é exposto à corrupção, porque a gente tem entendimento que Satanás ele quer que a gente caia, ele quer que a gente não seja uma luz em meio a tantas trevas, né? Ele quer que isso aconteça, ele quer que ficamos inertes, ele quer nos paralisar em relação a essas coisas. Então, sim, ele é exposto e talvez os políticos, sim, receberão muitas propostas de corrupção, enfim, mas ele não é vulnerável, né? O cristão que ele é firmado na palavra do Senhor, ele entende que qualquer tentação há um escape, né? Qualquer tentação há um escape, e isso fala muito sobre o caráter do cristão, né? Eu vejo em Deus que Deus não é um Deus corrupto, eu não vou me corromper, porque aquilo que eu vejo em Deus eu me torno. Então, se eu vejo em Deus isso, eu vou me tornar uma pessoa que não vou me corromper. Então, isso, enfim, basicamente é isso. Ele está exposto, mas não é vulnerável, é isso. E só abrindo um parênteses aqui, né, que a gente falou sobre corrupção, uma das maiores operações de investigação que já ocorreu em combate à corrupção aconteceu no nosso país, né? Uma das maiores não, foi a maior da história, assim, de todo o século, desde que o mundo criou, né? Foi aqui, aconteceu no Brasil, na história, né? Que foi a Operação Lava Jato, que muitos conhecem, que muitos já ouviram falar, né? Que foi um conjunto de investigações pela Polícia Federal, né? Que cumpriu mais de 1.000 mandatos de busca e apreensão, de prisão temporária, preventiva e condução coercitiva, né? Tudo isso. E que a operação ela começou dia 17 de março de 2014 e conta com 71 fases operacionais autorizadas. Então você vê, caramba, o quão essa operação foi tão de tamanha expressão aqui para o nosso país. E essa operação tem o nome Lava Jato porque ela começou num posto de combustível lá em Brasília, onde os doleiros, né, que começou, o doleiro Alberto Youssef, foi uma das primeiras fases. Ele tinha uma loja que lavava dinheiro dentro de um posto de gasolina, né? E foi só um parênteses aqui para vocês entenderem mais ou menos o que foi a Lava Jato, né? A gente pode gravar outro podcast depois falando para vocês mais sobre isso, né? E uma série também que eu indico para você, se você quiser entender um pouco mais da Operação Lava Jato, é a série O Mecanismo, que tem na Netflix e que fala justamente sobre isso. Essa série O Mecanismo vai tratar justamente sobre a Operação Lava Jato. Então, se você quer entender um pouquinho, né, tá de boa nessa quarentena, então é muito massa você assistir, porque todo conhecimento é válido, né? E só acrescentando uma coisa que você falou sobre nesse ponto da corrupção, é que um posicionamento bíblico que está lá em Números 24, versículos 12 e versículo 14, onde Balaão, que era um profeta, ele falou exatamente isso aqui quando tentaram, né, corromper ele. Ele falou assim: não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que me enviou que, mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa. E não é verdade que eu disse que agora falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo, mas antes disso, venha, pois, quero avisá-los do que o povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então, qual o contexto aqui de Balaão? O povo de Israel, ele tinha se deslocado para uma região próxima a Jericó após ter vencido uma batalha contra os amoreus. Isso gerou bastante medo nos moabitas, porque os israelitas eles estavam numa região muito próxima ali, onde estavam aqueles moabitas, ao povo de Moab, né? Isso gerou uma tensão muito grande. E o rei desses moabitas era Balaque. E Balaque, ele sabia que Balaão era um profeta, tudo, e designou Balaão
para querer amaldiçoar o povo de Israel. Só que Balaão, ele sempre foi fiel ao Senhor. Ele sempre teve no coração dele um posicionamento e temor a Deus, né? Então, ele foi designado para isso, mas por uma revelação divina, ele não amaldiçoou, mas pelo contrário, ele abençoou Israel 3 vezes. Né? Aqui no livro de Números, fala das três profecias que Balaão fez sobre Israel. Então, a gente vê que Balaão, ele mesmo sendo seduzido por ofertas financeiras que fala na Bíblia, né, que Balaque, que era o rei dos Moabitas, ofereceu ouro e prata para Balaão, para ele amaldiçoar Israel, ele negou a isso. Ele sempre teve no caráter dele uma postura e obediência à voz do Senhor. E ele não foi corrompido por dinheiro, ou naquela época era ouro e prata, né? Mas ele sempre foi persuadido pelo Espírito de Deus, pela voz do Senhor. Então, você vê um exemplo bíblico disso, que foi há tanto tempo atrás, né, no Antigo Testamento, e que a gente vê e eu creio que há pessoas com esse caráter de Balaão dentro do cenário político brasileiro. E linkando... Pode falar, Luiz. Não, é só para fechar essa parte mesmo, então pode falar. Linkando aí. E para finalizar, como você disse, é muito interessante que a partir do momento em que você nega e se posiciona em relação a isso, né, negando um caráter corrupto, as pessoas vão olhar para você e vão enxergar algo diferente, né? Vão enxergar uma postura diferente, né? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, ele vai enxergar em você um caráter puro, um caráter que não é corrupto. Então, isso é justamente sobre isso que confirma aquela questão lá da primeira pergunta, né? Sobre cristão e política se misturarem. Exatamente. Porque quando eu começo a me posicionar, tendo os princípios, os 3 princípios da ideologia, obediência civil, enfim, tendo os princípios que os princípios básicos que um cristão precisa saber, e se posicionando em relação a isso, é a partir daí que as engrenagens das estruturas sociais começam a ser contaminadas com os princípios, os caráter de Deus, né? E é aí que você está construindo o ID, porque o ID não é simplesmente, não está limitado a você simplesmente pregar as boas novas, né? Que Jesus morreu e por você, pelos seus pecados, ele ressuscitou e vai voltar para buscar o seu povo. Mas a pregação do evangelho é nas nossas atitudes, né? É nas nossas atitudes. Paulo diz que nós somos cartas vivas. Então as pessoas vão olhar para nós e vão enxergar algo diferente. E a partir daí eles vão ser edificados, vão ser instigados a ir junto, né? Então, seja ela qualquer pessoa, né? Seja ela a menor pessoa que seja, a menor luz que seja, ela vai brilhar sobre todas as trevas, sobre toda treva. Então, a importância de ter políticos, né? Políticos posicionados a isso. Davi Lago, no seu livro Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas de poder, ele fala que o evangélico, né, o cristão, ele é a melhor pessoa para estar inserido no meio político, né? Por quê? Porque nós temos um Deus, nós temos uma base, nós olhamos para algo, nós olhamos para alguém que criou tudo, que é o dono de toda sabedoria, de todo poder, ele é o dono do caráter que não se corrompe. Então, os evangélicos, os cristãos, eles são as pessoas que mais devem estar no meio da política, né? Porque a gente que olhando para Deus, entendemos verdadeiramente o que é bem para uma sociedade, né? O que é bem para um povo, porque Deus sabe sobre isso. Então, é muito interessante acrescentar essa parte do livro de Davi Lago, que eu achei muito interessante sobre isso, que os evangélicos são as melhores pessoas para estarem inseridos no contexto da política, né? Enfim. Sensacional. E finalizando essa ideia, né, do cristão e a política, e agora a gente parte para um ponto bem interessante, né, que é justamente o papel da igreja, a participação da igreja, né, e eu queria perguntar assim, né, Reginho, para você, se há a participação da igreja no Estado, e se sim, se tem essa participação, como é que é essa participação? Olha, a participação da igreja no Estado, a gente entende que existe sim algumas ajudas da igreja em relação ao Estado,
mas elas jamais devem se misturar, né? Como a gente já entendeu aqui ao longo desse podcast, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, as funções, a gente tem que entender bem as funções da igreja e as funções do Estado, né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que ele consegue ver as coisas do mundo como em lentes embaçadas. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 13, algo do tipo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, atualmente, no nosso mundo, nós conseguimos ver em lentes embaçadas as estruturas de poder, como, um exemplo, nós olhamos para o Estado hoje, ainda que corrompido, como eu disse a vocês lá no começo no meio desse podcast, que o governo é um mal necessário, que são pessoas corruptas, tentando acabar com a corrupção, mas ainda que com lentes embaçadas, a Constituição, ainda que talvez falhe em alguns pontos, ela ainda que embaçada, né, ela é a expressão da justiça de Deus. A justiça de Deus aos homens. Outro exemplo, o sistema de ensino é a expressão do caráter ensinável de Jesus. Então, assim, a gente entende que a igreja, ela jamais deve se misturar com o Estado, porém ela deve, cada um tem sua função, né? Porém, ela contribui sim, a gente vê inúmeras funções sociais que a igreja, ela dá, né, e exerce no Estado, bem como as assistências sociais, né, a questão das assistências básicas, e isso pode ser exercido com parceria com o Estado, sem nenhum problema, porque isso é uma causa do Estado também, né, além de ser uma causa da igreja, isso é algo em comum, além de ser uma causa da igreja, é uma causa do Estado, né, a justiça social, o bem comum, enfim, então assim, ela pode sim, a igreja tem sim papéis humanamente falando, fisicamente falando, de assistências sociais, mas o papel da igreja, primordialmente, eu diria que é a questão espiritual, né? Enquanto existem pessoas capacitadas, se capacitando lá no governo, a função da igreja é orar para que essas pessoas não se desviem dos caminhos do Senhor. Então a igreja tem sim a função mais importante, que é lidar com o espiritual do governo, né? E enquanto o Estado tem função, o papel de botar a justiça de Deus em prática, colocar a justiça de Deus em prática, em forma de um caráter honroso, em forma de direitos iguais, de liberdade, né? Enfim, então a igreja sim influencia de forma fisicamente falando, humanamente falando, sim, algumas questões de assistência sociais, por ser um ponto em comum entre eles dois, mas além disso não se pode ultrapassar. O ponto mais primordial que a igreja influencia no Estado é a questão do espiritual, né? A questão do espiritual. Donald Trump deu um pronunciamento bem legal que eu achei, que foi a liberdade religiosa nesse tempo de quarentena, né? A liberação dos cultos. Isso é muito legal, porque ele entendeu a função de cada. O Estado, ele coloca em prática, a igreja é a base para que isso seja colocado em prática, entende? O espiritual disso. Então, achei muito legal esse posicionamento. E além de influenciar com assistências sociais, também a gente entende que a igreja fala muito sobre linka todos os pontos, né? Fala sobre o ID, porque a igreja é um mecanismo, é um meio de transformação social. Por quê? As igrejas geram famílias mais saudáveis, pais mais saudáveis, que irão trabalhar em qualquer que seja, em qualquer papel social que esse pai for exercer, ele vai exercer com mais eficiência, com mais honra, com o caráter de Jesus, né? Criarão seus filhos de maneira mais correta, enfim, a igreja tem essa função e essa influência de forma indireta e diretamente na questão espiritual, né? Mas se misturar, se unirem, isso jamais pode acontecer, né? Enfim, essa seria a resposta, né? E você falou até sobre Donald Trump aí, eu não sei se algumas pessoas sabem, mas a mãe de Donald Trump nasceu na Escócia, né? Nas ilhas, eu não vou falar o nome para não errar, mas eu esqueci o nome, é Ilhas alguma coisa, numa região da Escócia. E houve um avivamento lá na época de 1930, foi um dos maiores avivamentos que já ocorreu naquela região, e um dos caras que participou desse avivamento foi justamente Donald Trump. E houve uma Bíblia, né, uma Bíblia que aconteceu, uma Bíblia que os caras usavam naquela época, que é a Bíblia do Avivamento das Ilhas Caimã, eu acho que é esse o nome, das Ilhas Caimã. E essa Bíblia, hoje, atualmente, dia 7 de junho de 2020, ela está lá no Salão Oval da Casa Branca.
Então, algo bem interessante que o Donald Trump, né, ele carrega esse fardo, né, esse pensamento dele desde criança, né? Esse posicionamento muito legal. dele. Pode falar. Não, pode falar, vai, conclua. Não, termine, que eu ia dar outro exemplo aqui, mas pode terminar esse exemplo aí. Pronto, não, beleza. Sensacional. Enfim, acabou. Eu queria, então, já que você terminou, eu queria dar um exemplo pra galera, né, que tá assistindo aí, que eu acho que ele é uma inspiração para esse tempo, para os próximos tempos em relação à política. É uma pessoa muito interessante a história dele, muito legal a biografia dele, e eu vou contar um pouco da história dele, no caso, né, dessa pessoa, que ele é um exemplo de pessoa que se posicionou na política de forma honrável, né? De forma espiritual. Enfim, há 200 anos atrás, na Inglaterra, né? Há 200 anos atrás, a Inglaterra era a maior superpotência mundial, né? E naquela época ainda existia o comércio de escravos, milhares de escravos eram capturados, e para a Inglaterra, esse era o maior lucro e a maior fonte de riqueza naquele tempo, né? Era o lucro com os escravos, com a venda e a compra dos escravos era o maior lucro há 200 anos atrás para a Inglaterra. Mas nesse meio tempo, nesse contexto social de escravismo, de escravidão, surge uma pessoa e se levanta uma pessoa anseando com fome e sede de justiça e liberdade para ir contra essa injustiça, né? Essa injustiça. E o nome dele se chama William Wilberforce. O nome dele é esse. É muito legal porque ele nasceu lá na Inglaterra, tal, e ele começou a desenvolver um intelecto bem admirável para a época, estudou muito e acabou que ele se candidatou ainda jovem, se não me engano, com 21 anos, se candidatou ao parlamento e foi eleito. O interessante é que ele dizia, era bem explícito isso, dizia que suas ideias políticas teriam que seguir a sua consciência e suas convicções. Então, é justamente aquilo que a gente falou no podcast, né? Que a nossa fé deve ser o gatilho para a nossa fome e sede de justiça por mudar, né, as injustiças sociais, enfim, por lutas sociais. Martin Luther King tem muito disso, né? Ele usava sua fé para que um gatilho para mudar, enfim. E ele foi crescendo no meio da política, tal. Acabou que Deus despertou no coração dele essa questão do quão ruim era a escravidão naquela época, do quão anti-humano, antiético, né? Era naquela época a escravidão. E aí ele foi procurar um amigo dele chamado John Newton. Ele, bem interessante, uma característica dele é que ele criou aquela música lá, Sublime Graça. Caraca, muito legal. Não sabia. E ele começou a ser pastoreado. Por quê? Porque William Wilberforce procurou John Newton. Porque John Newton, ele passou pela mesma experiência, sendo que ele tinha 60 e poucos anos. Esse pastor tinha 60 e poucos anos. Ele era ex-escravista. Então, John Newton começou a se incomodar no meio do parlamento, com tantas crueldades com os escravos, e falou, caramba, eu preciso ser aconselhado com alguém. Ele jovem ainda. Então, ele não achou alguém melhor como John Newton, né? Um ex-escravista que passou por um processo de conversão e passou a não acreditar mais na escravidão, como algo legal, como algo eficiente para a Inglaterra. Enfim, eu sei que os anos se passaram, eles passaram 2 anos se discipulando, conversando sobre, e chega um certo momento em que Newton desafia William a fazer a diferença no meio da política. Newton viu um chamado de Deus para que William fizesse a diferença na política, principalmente na questão da abolição da escravidão, né? Fazer diferença na nação. E Newton disse que Deus o trouxe para a vida pública para que isso seja cumprido, né? Então, depois disso, William, inspirado pelo seu pai espiritual, né? Seu pai na fé, John Newton, um ex-escravista, ele começou a se posicionar no parlamento. E bem legal, uma frase dele, inspirado pelo Espírito Santo,
Enfim, ele escreveu em 28 de outubro de 1787, ele escreveu no seu diário assim: o Deus Todo-Poderoso colocou diante de mim 2 grandes objetivos. Primeiro, suprimir o comércio escravista, e segundo, a reforma das boas maneiras. Enfim, a partir que ele viu o chamado de Deus para a vida dele em relação à política e para se posicionar, sendo instrumento de justiça, ele solicitou a abolição da escravidão lá no parlamento, né? E fez um discurso durante 3 horas e 30 minutos, mostrando a todos os parlamentares, na época eram 300 parlamentares, né, que apoiavam a escravidão lá na Inglaterra. Fez um discurso de 3 horas e 30 minutos, mostrando a realidade dos tratamentos dos escravos, das injustiças, totalmente contraditório àquilo que os parlamentares acreditavam, né? Enfim, depois disso, ele falou, suas palavras foi, William, né, ainda no seu discurso: tendo ouvido tudo isso, vocês podem escolher desviar o olhar, mas nunca mais poderão dizer que não sabiam. Depois disso, meu irmão, começou durante 13 anos uma discussão lá dentro do parlamento para ver se abolia ou não a escravidão. Enfim, e houve muitas discussões políticas, inclusive isso começou a se repercutir por todo mundo, até que John Wesley manda uma carta para ele, uma carta de apoio, e ele escreve bem assim, inclusive bem interessante, que essa foi uma das últimas cartas de John Wesley, né? Foi para William Beaufort, uma das últimas cartas de John Wesley, e nessa carta John Wesley fala assim: a não ser que Deus tenha te levantado para essa tarefa, você será cansado pela oposição de homens e demônios. Mas se Deus é contigo, quem poderá ser contra ti? Será que todos eles são mais fortes que Deus? Aleluia. Essa foi uma das últimas cartas de John Wesley. Uma semana depois ele morreu. Uma semana depois, John Wesley morre depois dessa carta. Caramba. Interessante dessa carta é que a não ser que você não for chamado de Deus, você será cansado pela oposição de homens e demônios. Interessante que, olha como ele junta a política com o espiritual, né? Homens e demônios, né? Então, lá no Congresso Nacional, muito além de pessoas com ideias tortas, é espiritual total, velho. É espiritual total. Nós vemos luz e trevas batalhando 100%. Então, John Wesley deixa bem evidente isso, é muito interessante, esse princípio que ele deixou pra gente ainda em vida, né? Enfim, depois de 13 anos, tal, de muita discussão, depois de tantas coisas lá dentro do parlamento da Inglaterra, essa medida foi aprovada e foi abolida a escravidão. Foi abolida a escravidão em toda a Inglaterra, e um documentário diz que foi muito lindo porque todo o parlamento ficou em pé, aplaudindo durante vários minutos, né? Enquanto o William, né, o que foi usado para tudo isso, ele sentou simplesmente num banco e começou a chorar muito, porque no mesmo momento, assim que bateu o martelo, no mesmo momento, 800 mil escravos foram libertos. Enfim, uma mudança total de pensamento em toda a Inglaterra. E interessante também que depois dessa medida ser aprovada por William Beaufort, né, o provedor de tudo isso, 3 dias depois disso ele morreu. 3 dias depois disso. Então, olha só, o propósito e o chamado de Deus para ele só foi se cumprir para que Deus chamasse novamente, chamasse para o jardim, né? Enfim, e toda a Inglaterra começou a abolir essas medidas, né, de escravidão. E foi inspiração para todo mundo, para o presidente dos Estados Unidos na época, para Martin Luther King, inclusive. Eles eram bem parecidos, como eu disse no meio aqui dessa história, porque a fé de William Beaufort, ele era baseado, quer dizer, a sua fé era instrumento para que ele pudesse basear a uma busca por uma justiça social, né? A fé era fonte de princípios para que ele pudesse lutar, era sua força, era sua fé, era entendendo aquilo que Deus é para que eu possa me manifestar aqui na Terra. Enfim, sua história eu acho muito linda, porque ficou de inspiração para muitos que querem se levantar. Eu achei muito legal contar essa história no podcast aqui, para que pessoas possam se levantar, né? Primeiramente com uma fé inabalável e começar a agir em relação a isso, aos mais necessitados, aos mais pobres. Enfim, uma frase bem legal que William Beaufort deixou ainda em vida foi: os princípios do cristianismo levam à meditação, mas também à ação. Ou seja, eu medito naquilo que Deus é, eu entendo que Deus tem um caráter de dominar tudo, de sobressair em todas as trevas, mas além de meditar,
eu vou para cima, eu vou para a política, eu vou atrás das almas, eu vou atrás das engrenagens, eu vou agir. Então, que isso fique de inspiração essa história. Vocês ainda podem pesquisar, existem muitas outras. Existe um filme sobre essa pessoa, né? É interessante que ele precisou agir para que algo seja mudado, né? Ele teve que se manifestar, ele teve que ir para cima, ele teve que, enfim, acho muito legal a história dele. Tem um filme muito legal, não sei onde está disponível, mas se você precisar na internet, você vai achar, que é Amazing Grace, que é justamente Sublime Graça, Formosa Graça, que é justamente a canção do pai espiritual de William Force, né? Como eu disse para vocês, de John Newton, que foi o pai da espiritual dele, que é aquela música que hoje a gente conhece como Sublime Graça, enfim. Eu acho muito legal. Cara, ainda vou ter a oportunidade de assistir esse filme. Eu vou achar ele na internet. Enfim, é isso. Eu acho muito legal essa história para deixar vocês, para que vocês se inspirem, jovens, aí ir para cima das esferas da sociedade e das almas, né? Para mudar as engrenagens com a ajuda do Espírito Santo. Uou, sensacional. Eu acho que muita gente foi ativada e edificada com esse podcast. Né? Eu acredito que daqui sairão muitos advogados, muitos procuradores, e enfim. E só falando assim de um cara no cenário nacional que eu vejo que tem princípios cristãos e que já se envolveu muito na política, é Guilherme Shelby. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele é procurador regional da República, e aí hoje ele luta muito pela educação, né, pelos direitos escolares, né, e enfim, vocês podem pesquisar depois um pouco sobre ele, né, ele é brasileiro, tudo, e tem princípios cristãos, né, um cara que é altamente conceituado e que luta por direitos educacionais, enfim, tudo isso. Pedrão, meu irmão, queria agradecer demais por a sua participação aqui nesse podcast, né? Foi o maior podcast que eu já gravei nessa série, mas também eu acredito que foi o mais rico e o mais edificador, assim, eu creio, na vida do pessoal. E amém. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Queria agradecer demais a todo mundo que escutou até aqui. Eu queria pedir a colaboração de vocês para compartilhar, para postar no Instagram, me marca Regis, e porque Cristo deve ser pregado e que também as esferas da sociedade devem ser tomadas por Jesus. Então, galera, muito obrigado. Você que escutou até aqui esse podcast. Não se esqueça de compartilhar, de mandar para outras pessoas. E Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, valeu, até o